Olá, eu vim fazer uma análise de um filme que eu assisti semana passada que se chama Em Busca de Mim. É um filme que está disponível na Netflix e ele traz um contexto bem interessante. A princípio do filme, a gente percebe a personagem principal bem perdida, bem fora de si, como se ela não estivesse vivendo aquele momento presente, né? E isso é muito comum em pessoas que já viveram algum tipo de trauma, né? A pessoa consegue realizar uma certa desconexão do próprio corpo. Então é como se a pessoa tivesse sempre presente ali na mente, mas nunca no corpo e no momento atual. É como se sempre estivesse viajando, né, para o futuro. E nós percebemos ali, essa personagem, ela é muito desligada, ela rompe com o marido e vai fazer uma viagem para tipo um retiro espiritual. Lá ela faz uma técnica de cura, né? Não parece assim constelação, mas não chega a ser. É uma outra técnica, né, de autoconhecimento. E aí a gente vai entendendo algumas coisas. A gente vai entendendo porque ela não é uma mãe disponível para a filha, e tanto é que no aniversário da filha elas batem de frente, elas se chocam muito ali, a opinião das duas, né? Elas têm muitas desavenças, e depois lá na frente a gente vai entender porque ali naquele filme, no aniversário da filha, né, quando há uma cena ali, remete ela a algo e ela fica louca, desesperada, transtornada e tem um problema ali com a própria filha, e depois ela vai para esse retiro. Nós percebemos um consumo exagerado, né, no álcool, drogas ilícitas, né, sexo também de uma forma descomprometida, até com pessoas que ela nem conhecem. Lá na viagem a gente vê isso acontecendo. Então é uma pessoa ali que está com um impulso de morte muito grande, né? São formas de sabotar a própria vida, são formas buscando uma autodestruição de si mesmo. É como se ela tivesse ao tempo todo buscando algo a mais que não está suficiente ali na vida dela, que aquilo que ela está vivendo não está sendo suficiente, é como se ela nunca estivesse ali no momento presente e nada a agradasse, né? Ela chega bêbada um dia, vai fazer comida lá, quase queima a casa. E aí nesse retiro espiritual, a gente percebe que eles usam algumas técnicas que a pessoa volta, né? Ela faz tipo uma regressão. E daí nós vamos entender um pouco mais dessa situação dela, o que aconteceu, né? Então ali fica claro, e ela tenta até fugir daquele momento ali, de sentir, né? Então a pessoa que ela não está muito ali conectada no presente, ela não está muito no momento atual, a gente percebe que ela foge muito do sentir. Então é uma fuga do que eu estou sentindo. Então a pessoa busca prazeres externos, outras coisas que acha que vai complementar, né? Numa fuga do agora, numa fuga de parar e ficar comigo mesmo. Então muitas pessoas elas não conseguem ficar parada com elas mesmas, né? Em silêncio, em contemplação, recolhida com ela. Então tem que estar sempre fazendo alguma coisa, tem que estar sempre dispersa, tem que estar sempre tô aqui, mas queria estar lá, tô lá, mas queria estar aqui. Então nunca nada assim tá da forma suficiente. E isso fica muito claro ali no filme, né? Essa fuga dela dela mesma. E aí a gente, lá nessa técnica de regressão, a gente entende que ela passou por um abuso na idade dessa filha dela, na idade que essa filha dela tá fazendo. E ali fica muito claro por que ela estava tão desconectada de si mesma. A partir daquele momento que ela pôde olhar para aquela situação, que ela pode ressignificar, né? Muito provavelmente havia muita culpa e elas foi um momento de bebedeira dela também, né? Um momento de excesso de bebida, e o que ela buscava? Sempre bebida, sempre drogas, né? Sempre sexo. E no momento que ela volta ali, ela consegue reviver aquilo, e aquele trauma dela, ele é trabalhado. E ela consegue viver a vida agora de uma outra forma, né? Voltar para casa, e ela começa a preocupar com a filha, porque era algo que ela fugia de ver. Então ela não queria encarar aquela situação. E muitas vezes quando a gente tem um problema, quando a gente tem um trauma, a gente quer esquecer.
Mas esquecer não é o caminho. A gente primeiro precisa viver aquilo, né? Precisa ressignificar, precisa conseguir olhar para aquilo e não ter mais mágoa, não ter mais rancor, conseguir trabalhar aquilo de uma forma melhor com a gente mesmo. E porque nos adoece. A gente pode jogar um pano por cima, fingir que nada aconteceu, mas no momento ou outro essa conta vai chegar. E isso vai pesar. Isso vai interferindo em outras questões da nossa vida. Então, sempre que há um problema, um trauma, uma questão difícil, até mesmo um luto, a gente precisa viver esse momento. A gente precisa viver esse término para termos condições de ressignificar e de avançar, colocar um ponto final e seguir. Então, esse é um filme muito bacana, que traz uma reflexão muito grande sobre essa desconexão da pessoa com ela mesma. Nós vemos muito isso nas pessoas, né? Muitas pessoas, elas não conseguem ficar quietas, tá sempre num lugar, tá sempre buscando uma coisa ou outra. E aqui eu vou linkar até com a fala do Bert Helling, que ele fala que quem tem pressa busca a morte. Então muitas pessoas estão sempre com pressa, né? Estão sempre atrasadas, estão sempre esbaforidas, estão aqui, querem estar em outro lugar. Então não tem um centramento, né? Não conseguem ficar bem com elas mesmas. E às vezes é falta de olhar para isso, olhar para algo, né? Alguma questão que tem lá atrás e ressignificar aquilo, conseguir suportar a dor e seguir adiante. Então fica aí a dica de filme, eu achei muito interessante desenrolar o que vai acontecendo. O filme se chama Em Busca de Mim e ele está aí disponível na Netflix. Espero que vocês tenham gostado dessa análise curtinha, não entrei em muitos detalhes, não dei muitos spoilers aí do filme e eu super recomendo que você assista. Um super beijo e até um próximo vídeo.